Salve, futuro estudante da Universidade Federal ou da Universidade Estadual. Aqui você quiser. LF está aqui para te ajudar. Então, bem-vindo ao meu canal LF Resolve. Galera, agora uma novidade linda, maravilhosa. Clube de membros do LF. Então, seja membro e receba vídeos e resoluções de questões discursivas dos principais vestibulares do Brasil. Então, nós teremos aqui o UERJ discursiva, FUVEST discursiva, FAMERP, FAMEMA, UNESP. Então, galera, o clube de membros do LF vai arrebentar. Então segue aí uma amostra de um videozinho de resolução da provinha da UERJ de 2018. Aproveita esse vídeo, vem com o LF, sucesso total e garantido. Bora resolver, vem comigo. Salve pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de correção da nossa provinha discursiva da UERJ. Agora vamos gravar a prova de 2018. Vamos fazer aqui as questõezinhas, 10 questões da prova de 2018. Da UERJ, uma prova que eu considero tranquila, não foi uma prova que tem uma questão, não encontrei nenhuma questão assim muito fora do padrão UERJ, como a gente diagnosticou nos dois últimos anos, 25 e 24. Então é uma questão, uma prova bem dentro assim do padrão UERJ, tá? E aquele lance, né, novamente, que eu comento sempre, que as primeiras questões a gente tem assuntos muito mais abordados na área de química geral, depois vai entrando uma questão de química orgânica, físico-química, e a gente termina sempre com alguma coisa relacionada a equilíbrio, mistura de soluções, cálculo de pH. Então essas questõezinhas vão aparecendo mais para o final, tá? Mas esse iniciozinho, as questões são mais tranquilas, né, em relação ao conteúdo abordado, né? Sempre uma questão de ligação, uma questão de classificação periódica, propriedades periódicas. Então é isso que a gente vai ver agora na primeira questão. Então vamos lá para a primeira questão. Então na primeira questão ele diz assim, ó: apesar de apresentarem propriedades químicas distintas, os elementos flúor, neônio e sódio possuem números atômicos próximos. Então ele pega aqui como se ele tivesse destacado, né, aquela partezinha da tabela periódica. Então tem lá o flúor 9, o neônio 10 e o sódio 11, lembrando que o sódio ele cai para o próximo período, né? Dentre os elementos, nomeie. Então ele quer o nome. Lembrando, esse comando aparece quantas vezes na prova da UERJ? Mais de 300.990 vezes. Toda a prova da UERJ tem um nomeie. Então, cuidado, nomeie, dê o símbolo, são coisas diferentes. Tá legal? Então, nomeie, você vai dar o nome. Então, nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto, ou seja, aquele que tem a última camada completa, e esses são os gases nobres. Dentre os três aqui, o gás nobre é o neônio. Então a gente coloca aqui, ó, não em verde, né? Vamos colocar em pretinho. Então a gente coloca aqui, ó, neônio. Beleza? Neônio. Nomeamos o cara. Indique o símbolo. Agora, ó, o símbolo daquele cujos átomos têm maior número de camadas eletrônicas. Então, quem tem maior número de camadas eletrônicas, como é que a gente vê isso? A gente só olha a tabela periódica, você não precisa fazer distribuição eletrônica. Então você identifica aqui a posição do flúor e do neônio. Eles estão no segundo período. Se eles estão no segundo período, eles possuem duas camadas. Já o sódio está no terceiro período. Se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Então você tem que lembrar que a prova também tem um viés de você tentar resolver as questões na maior velocidade, ou seja, gastando o menor tempo. Então, para que você vai fazer distribuição para contar o número de camadas se o período indica isso para você? Ficou claro? Beleza? Então, é só pegar lá o sódio do terceiro período, então tu vai botar o nome, o símbolo do sódio. Então, você vai pegar aqui, ó, sódio. Pronto. Beleza? O símbolo daquele cujos átomos foi. Em seguida, nomeie a ligação interatômica formada entre o sódio e o flúor. Sódio, metal alcalino, baixa eletronegatividade. Sódio tem baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica, logo tem tendência em perder elétron. Já o flúor, vamos destacar ele aqui, ó, o flúor já é justamente o que? O contrário. Ele tem alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. Logo, tem tendência em
ganhar elétrons. Estamos falando de um cara com eletronegatividade 4 e um cara com eletronegatividade 0,9. Então, a diferença de eletronegatividade vai dar 3,1, bem maior do que o nosso limite de 1,7 para a ligação ser o quê? Iônica. Então, só pela análise dessas propriedades, a gente já consegue determinar que essa ligação vai ser iônica. E eu só faço o cálculo da diferença de eletronegatividade se eu tiver metal com ametal. Se nós tivermos dois ametais ligados, a ligação é covalente, não precisa nem fazer diferença de eletronegatividade, o que caiu agora há pouco tempo no primeiro exame de qualificação da UERJ, caiu o silício e o oxigênio. Dois ametais, não tem que fazer diferença de eletronegatividade. Quem tentou fazer diferença de eletronegatividade tomou um pouquinho de calor, né? Porque aqui, ó, 3,5 e 1,8 dá 1,7. E aí a galera ficou meio tensa e marcou ligação iônica. Porque foi tentar fazer diferença de eletronegatividade entre ametais. Não faça. Só entre os metais que você vai precisar fazer. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando a gente fala dos extremos, metal calino e halogênio, esquece. Ligação iônica. Beleza? Entenderam a dica? Então a gente vai marcar aqui, ó. Ligação iônica. E apresente a fórmula química do composto resultante dessa ligação. Então, a fórmula química a gente tem o sódio, ele perde um elétron, então ele fica com carga mais 1. Por que o sódio perde um elétron, LF? Porque metal sempre tende a perder elétron para ficar igual ao gás nobre do período anterior. Então, o sódio é 11 e quer ficar igual ao neônio 10. Então, para isso, ele perde um elétron, porque é mais fácil para ele perder elétron. Já o flúor, como é um ametal, ele quer ganhar elétron para adquirir a configuração do gás nobre do período dele. E é o neônio também. Então, o flúor sai de 9 para 10, ganhando um elétron e ele assume uma carga negativa. Porque ganhando carga negativa, eles assumem carga negativa, obviamente. Multiplica cruzado aqui para igualar as cargas, vai ficar NaF. Eu vou colocar aqui para vocês o nome, tá? Toda vez que você tiver um sal sem oxigênio, a terminação é eto. Então, esse aqui é o fluoreto de ódio. Fluoreto de ódio. Beleza? Então, galerinha, tá aí, questãozinha tranquila, tá? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que aborda conceitos, conteúdos importantíssimos, que são aqueles conteúdos que a gente viu lá no início, né, do curso, que a gente viu lá no nosso curso. Então, tudo aqui, a Jéssica está aqui de prova, a gente viu. Não tem nada diferente. Falamos de propriedades periódicas, falamos de tudo isso aqui. Ligação química. Então, essa é a cara das primeiras questões da UERJ. Então, esse ano podem esperar. Vai cair o quê? Uma questãozinha que envolve propriedade periódica, ligação, raio, né, que é propriedade periódica, geometria molecular. Então, isso aí pode aparecer. Não sei o que vai cair. Se eu soubesse, eu estava vendendo, né? Tô brincando. Mas é isso, tá bom? Bom,